as chuvas vieram, como o INMET havia previsto. O frio também tomou conta aí de boa parte do país, inclusive aqui no Sudeste, a gente ainda está sentindo uma queda de temperatura sendo verificada nesses últimos dias. Mas a partir de agora, ao longo desse final de semana e de toda a próxima semana, a tendência é de que não tenha chuva e as temperaturas também comecem a subir, principalmente no sul do país. A gente vai ver isso mais adiante nessa conversa que a gente vai ter com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Ou seja, uma semana seca e de temperaturas em alta, dá para dizer isso, Assis? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Uma satisfação novamente estar aqui para a gente conversar sobre as condições de tempo e clima para a agricultura, Alex. Realmente, agora vai começar novamente aí a gente ter vamos dizer assim, uma situação de pausa na região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, que vinha sofrendo muito com as variações extremas do tempo, né? E agora vai dar uma pausa lá de pelo menos mais de uma semana aí, sem acontecer nada no Rio Grande do Sul. As temperaturas começam a se elevar agora a partir desse final de semana, né? Já a partir de hoje já melhorou, já teve um aumento um pouco mais significativo. E aí vai aumentando no final de semana e no decorrer da próxima semana, Alex. E volta da chuva só lá para depois de 15 dias, Assis. Exatamente, vai passar mais de 10 dias sem ter condições de chuva nem de frio, praticamente assim no Rio Grande do Sul, voltando aí mais ou menos essas condições lá ao decorrer do final da segunda semana, mais ou menos, de agosto. A gente vai ver isso, né, nos mapas pela frente sobre essas condições, né? Então está segurando lá um período assim de uma pausa nas condições de chuva, né, dando uma estiagem aí de pelo menos uns 10 dias. Muito bem. Bom, vamos ver os detalhes então. Vamos começar com onde a chuva atingiu, né, Assis? Que apesar de não serem chuvas volumosas, elas cobriram bem ali a parte do sul do país, né? Pelo menos a metade leste ali foi bem coberta, né? Se a gente vê aqui, né, as condições, as chuvas que aconteceram na região sul essa semana, né, Alex, com aquela passagem da frente fria que chegou em São Paulo, causou chuva também aí em São Paulo, leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste, um pouco de chuva de sudeste de Minas. Então, a gente vê aqui que ainda aconteceram chuvas bem significativas, né, uma chuva, vamos dizer assim, de maneira melhor, na parte da Serra, Centro e Nordeste do Rio Grande do Sul, também leste de Santa Catarina, sudeste de Santa Catarina, e no leste do Paraná. Quando a gente vai para o interior do Paraná, a chuva vai diminuindo, né? Choveu mais fraco na parte centro do Paraná, né? A parte norte e oeste do Paraná praticamente ficou sem chuva. Então, aconteceram chuvas em grande parte da região sul, com exceção lá da sul do Rio Grande do Sul, e onde está ainda seco lá na parte norte e oeste do Paraná. Muito bem. E tem uma mancha bastante importante ali no litoral do Nordeste, né? Quando a gente vem aqui para o Nordeste, né, a gente vê que tem as chuvas ainda persistindo na costa leste do Nordeste, né, especialmente na Bahia também choveu relativamente bem, né, na parte leste da Bahia, algo de 30 a 40 milímetros, choveu em algumas localidades, e também as chuvas no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte, chuva na faixa aí de 20 a 30 milímetros também, né. Todo o interior do Brasil, né, praticamente todo o central interior do Brasil sem chuva, né. As chuvas também aconteceram algumas áreas lá da zona da Mata de Minas e também alguma coisa lá no sudeste de Minas, pouca coisa, e também no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve também umas chuvas ontem mais significativas, ainda não aparece nesse mapa, né, mas ontem teve chuvas bem significativas no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, mas a tendência é parar, diminuir essas chuvas, Cis. A tendência, vamos ver agora, que a tendência da chuva permanecer aqui nessa costa aqui, leste do Nordeste, até o Espírito Santo, Ah, né? é? A persistência de ficar chuva nessas áreas. Vamos ver aqui no mapa de chuva dos próximos dias, da próxima semana, por exemplo, de hoje até
a próxima semana até o dia 7, a gente vê que tem chuvas persistindo até de maneira significativa na costa leste aqui, ó, especialmente na Bahia, altura de Salvador, e vem até o Espírito Santo, né? Então, esse final de semana ainda persiste chuva no Espírito Santo, sudeste da Bahia, algumas chuvas de maneira até significativa, podendo também ter algumas chuvas fracas na zona da Mata Mineira, né? Também zona da Mata de Minas, com condições de chuvas fracas. Mas quando a gente Chuva olha mais ali... Desculpa, pode complementar, Cis. Quando a gente vem aqui para a região norte, né, a gente tem chuva bem significativa no Amapá e em Roraima e algumas áreas da extremo norte do Amazonas. E também faz parte da climatologia chuva nessa época do ano naquelas regiões, né? Em compensação, ali no sul do Brasil e boa parte da região central aí, nada de chuva, hein? Aí, quando a gente vem agora aqui para a região sul, a gente vê que tem agora, realmente, como eu estava falando no início, né, uma trégua nas condições da variação brusca no tempo na região sul, né? Então, dá uma pausa nas chuvas, dá uma pausa no frio, dá uma pausa nas condições de geada, né, que estava sempre existindo. Então, a gente vai ter aí, desse final de semana agora até a outra semana toda, sem nada acontecer no Rio Grande do Sul, apenas havendo só aumento nas temperaturas, né? Se a gente for mais para frente aqui, para outra segunda semana de agosto, a gente vê que já chega alguma coisa novamente no Rio, na região sul, né? Porém, isso aqui deve acontecer ainda lá para depois do dia 10. Essa condição aqui dessa chuva. Por, Na, en- por enquanto não está mostrando muita coisa também não, né? por enquanto, a gente vê que está pegando somente a parte mais Santa Catarina, Nordeste, Leste, Nordeste e Serra Gaúcha e um pouco no sul do Paraná, né? Mas a gente vê que não é muita coisa não, né? Então, ele não pega toda a região sul, não. Está mais resumido entre Santa Catarina e a Serra Gaúcha, somente de acontecer essa chuva, não de maneira intensa, né? Então, chega chuva até fraca. E Esse mapa aí vai até a primeira quinzena de agosto, né? Encerra a primeira esse mapa vai quinzena. a segunda semana de agosto toda, a primeira quinzena de agosto, né? Então, a gente vê que essa chuva deve acontecer aí lá para meados da segunda semana de agosto, por aí assim, deve Tá, acontecer chuva. tá. E a Bom, gente vê novamente, né, o parte do Brasil Central, Sudeste e até o Paraná sem chuva persistindo novamente, e a chuva também persistindo aqui na costa leste do Nordeste, né, entre o Rio Grande do Norte até a Bahia, né, a persistência da chuva no litoral. e você frisou que as temperaturas aumentam. Aí agora vamos mudar o mapa de temperatura aqui para a gente ver sobre a variação da temperatura, como deverá ficar no, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né? Vamos lá. Esse aqui, Alex, é o mapa da temperatura máxima para hoje à tarde, né? A gente vê aqui na região sul as temperaturas variando mais ou menos hoje à tarde entre 16 a 22 graus. Ainda tem um friozinho lá então, Assis. Ainda tem frio, né? Ainda tem frio na região sul, né? Quando a gente vem para o norte do Paraná aqui, né, ela está um pouco mais elevada, já chega a algo de 28 graus aqui, né? 26 a 28 aqui no norte do Paraná. Se a gente mudar isso aqui para... Vamos mudar para quarta-feira. Isso aqui é quarta-feira, tá? A gente vê aqui um predomínio de uma massa quente, né? Em toda a parte oeste da região sul. Ou seja, a temperatura de 30 a 32 graus, pegando toda a parte oeste da região sul, ela vai diminuindo para a parte leste, né? Quando a gente vem para a parte central do Brasil, aí cai aqui para entre 24 a 28 graus, né? 24, 26, 28 graus nessa parte central, onde hoje à tarde está previsto em torno aqui de 20 graus, mais ou menos, nessas regiões, aí está passando aqui para 26 a 28. E na parte oeste, passa para 30 a 32 graus, onde está de 20 a 22. Então, a gente tem um aumento de temperatura aí no decorrer da semana, algo mais ou menos de 10 a 14 graus, que vão aumentar na região sul do Brasil. Mas em compensação, ali no Sudeste, hein, Assis, me parece que a temperatura não aumenta não, pelo menos não muito, né? Essa a gente vê aqui, por exemplo, hoje à tarde, né, ela ficando aqui novamente nessa faixa aqui
de 22 a 26 graus, e também para quarta-feira persiste nessa condição ainda, né? 22 a 26 graus, porque o ar frio está permanecendo entre o oceano e a região sudeste, especialmente entre Minas e a Bahia. Não está saindo, está ficando meio estacionário o ar frio nessa região. Ou seja, o ar frio vai ficar desse final de semana que já está e no decorrer da semana permanecendo nessa região, conservando as temperaturas baixas e não aumentando nem tampouco sendo muito baixa, né? Mas relativamente baixas as temperaturas. Mas em compensação, ali no centro-oeste, em Assis, Mato Grosso, Tipo, centro-oeste, né, as temperaturas vão dar picos aqui, né? Mato Grosso do Sul. 35 a 37 graus no Mato Grosso e também 37 graus chegando em Rondônia também. Já vai dar um aumento bem significativo nessas regiões onde tinha caído as temperaturas ontem também, nessas regiões. Muito bem, então, tempo seco, temperaturas em elevação ao longo de praticamente toda a próxima semana, próximos 10 dias aí, né? Em boa parte do país. Então, inclusive no sul do país, que vinha vivendo aí períodos de temperaturas baixas. A exceção fica apenas ali para o sudeste, né? Boa parte ali do sudeste, que mantém as temperaturas atuais, um friozinho não muito forte, mas ainda assim uma temperatura mais amena, certo, Assis? É exatamente isso mesmo, Alex. Muito bem. Condições. Bom, essas são as informações que a gente tem nesse momento. Óbvio que o Assis está monitorando tudo lá para a gente, qualquer novidade, qualquer alteração que a gente tem em relação a chuvas, a temperaturas, enfim, e mais do que isso, as tendências para a próxima safra, a gente começa a trazer essa informação aqui para você. Assis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigado a você, Alex, e um bom final de semana para todos, hein? Valeu, para você também. Tá aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, alertando para uma semana, portanto, mais seca e mais quente em boa parte do país. Temperaturas que estavam na casa aí de 16 a 20 graus podem se elevar de 26 até 32, 35 graus, dependendo da região. Então, é uma mudança bastante significativa e isso, obviamente, vai acontecer de forma progressiva aí ao longo da próxima semana. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.